Sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Calciato ancora una volta molto bene. Del Piero a battere calcio d'angolo. È iniziato il 14° minuto del supplementare. Va dentro Grosso. Materazzi non lo stanno marcando. Cannavaro anche. È uscito Klose che era il marcatore di Cannavaro. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco. Tiro. Grosso. Gol di Grosso. Manca un minuto. Gol di Grosso. Incredibile. Siamo sopra e manca un minuto. Boa noite, amigos não firuleiros, amigos centralinos. Estamos começando a 8ª edição do podcast Sem Firulas, direto dos estúdios da Central 3. Eu sou o Rafael Cap e o gol da abertura do programa de hoje foi assinalado por Fábio Grosso na Copa do Mundo de 2006, semifinal contra a poderosa Alemanha, dona da casa, em Dortmund. E para abrir o programa de hoje, eu gostaria de chamar o amigo Guilherme Dorff para que ele possa falar alguma coisa aí sobre este gol. Muito boa noite, Rafael Cap, companheiros da mesa. Hoje é uma noite muito especial. Quando a gente chegar aqui no quadro Sem Firulas Indica, todo mundo vai entender por quê. O meu detalhe em relação a esse gol é a lembrança de que a Copa do Mundo ela é capaz de marcar a carreira de alguns jogadores, né? Na minha cabeça vem muito sempre o nome do Klose. Quando a gente lembra de jogadores que acabam tendo Copas muito mais espetaculares do que atuações nos times que eles jogam. E o Fábio Grosso é um bom exemplo disso. Ele até teve alguns jogos interessantes pela Inter de Milão, pela Juventus e pelo Lyon, mas com certeza, quando se fala o nome dele, todo mundo lembra desse gol. Bacana, Gui. Queria agora chamar o André Vidiz. E aí, Vidiz, boa noite. Boa noite, Rafael Cap. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. O que eu gosto muito nesse gol é que ele recompensou o time que jogou para jogar nesse jogo, né? Como você disse, era uma Copa jogada na Alemanha, semifinal, a Itália jogando contra os donos da casa e mesmo assim não esperou a Alemanha, foi para cima, jogou para dominar e de fato se impôs naquele jogo. Mesmo na prorrogação, quando poderia ser cômodo para eles só esperar os pênaltis, já que a obrigação teoricamente era da Alemanha, eles continuaram martelando até fazer o gol. E o gol saiu nesse ótimo passe do Pirlo e essa belíssima finalização do Grosso. Tão bela quanto a do Del Piero, depois que fechou o caixão, né? Sim. E, bom, acho que o futebol é isso, né? Um time tentando se impor, jogando para ganhar, e eu acho muito recompensador quando isso acontece. Ainda mais quando é na prorrogação, que tem esses mais 5 minutos de futebol pra gente, né? E eu queria aqui um fato que eu acabei descobrindo antes de vir para o estúdio. Com esse jogo, foram 5 jogos seguidos da Itália sem perder para a Alemanha em Copas do Mundo. E como o Parolinha ainda não chegou para dar o boa noite, eu vou falar as escalações aqui, pode ser? Beleza. Claro. A Alemanha entrou com Lehmann, Frederich, Mertesacker, Metzelder e Lahm na esquerda. Schneider, Kell, Ballack e Borowski. Klose e Podolski. A Itália foi para campo com Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Camoranesi, Pirlo, Gattuso, Totti, Luca Toni e Perrotta. E, bom, o fim todo mundo já sabe, a Itália saiu campeão, a Itália, o Totti, Buffon, Cannavaro. E agora nós vamos para o próximo bloco do podcast. Sem Firulas Indica. O Sem Firulas Indica de hoje traz pra gente o Mais 5 Minutos. O Mais 5 Minutos é um canal do YouTube e uma fanpage no Facebook. Quem vem conversar com a gente hoje aqui é o Lucas e o Danilo. Obrigado, meninos, aí pela presença, pela participação. Boa noite pra vocês. E queria que vocês falassem aí pra gente como surgiu a ideia, porque a gente, na verdade, do Sem Firulas já teve esse projeto de fazer um canal do YouTube muito bem trabalhado. E agora vocês são aí o nossa referência. Então, boa noite aí. Queria que vocês falassem como surgiu a ideia, como funciona o canal, a página, enfim. Boa noite, Rafael. Primeiramente é uma honra e a partir do momento que você fez o convite, o Vidiz, o Dorff, a gente aceitou de bate pronto porque a gente começou em novembro do ano passado e já tinha uma inspiração que era vocês, do Sem Firula.
pessoal do hip também é uma inspiração muito grande. E a ideia começou aos 49 do segundo tempo, tipo, mais 5 minutos de acréscimo mesmo. Pós-Copa do Mundo de 2014, aquele teatro que vocês viram. E ele começou como uma conversa de amigos mesmo, porque toda vez que a gente se encontra, a gente conversa sobre o futebol do passado, de como era, mais técnico, mais romântico. E ele começou assim. E a gente queria tirar do papel e expor o futebol que a gente viveu para os tempos atuais, né? Pois é, a gente estava até falando um pouco antes aí da gente entrar no ar. Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aqui. Boa noite. Não vou ser o mal educado da noite. A gente estava conversando lá embaixo que falta um pouco esse lado humano do futebol. É meio difícil a gente hoje viver num... Acho que a gente vive num país que o futebol ele é tão importante quanto as outras coisas importantes. Existe aquela tônica que é falada que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Eu acho que o futebol ele é tão importante quanto todas as coisas importantes neste país, em especial. Porque todo mundo vive de acordo com o que acontece com o futebol. O cara ele tá irritado na segunda-feira no trabalho porque o time dele perdeu no domingo. Então, assim, a gente tenta sempre aí destacar esse futebol mais humano, esse futebol mais de pessoas e menos de cifras, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. E é um prazer estar com todos vocês aí também, estar na mesa, porque a gente acompanha o trabalho de vocês e é legal a gente poder fazer essa comunicação entre nós aí, porque esse encontro, né? Esse bate-bola. a gente pensa de uma maneira parecida, né? Não, com certeza. Assim, desde que vocês surgiram e o Adelino foi quem apresentou a página de vocês pra gente, a gente falou, nossa, a gente precisa falar com esses caras, eles têm tudo a ver. Mas eu acho, e até pegando um gancho e fazendo minha próxima pergunta, vocês citaram o Hip FC. Eu acho que de vez em quando o Hip FC, que eu gosto muito, eles têm um lado lírico muito bonito, eles ficam focando num lado que aqui na Central 3 a gente sempre fala muito disso. Mas ele é excessivamente negativo, né? Sim, é um foco, o futebol morreu, o futebol acabou. É verdade. E uma coisa que eu gosto muito da página de vocês é que, apesar de vocês terem esse teor romântico e nostálgico, crítico, né? E crítico, muitas vezes vocês focam no aspecto positivo. E a pergunta que eu faço pra vocês é uma que eu vi que vocês estavam discutindo aqui antes, né? Dá pra amar o futebol de hoje? Sem sombra de dúvida. Essa pergunta é uma pergunta perfeita, cara. Dá porque o futebol, às vezes, é a única alegria de alguém que não tem nada, cara. Citando exemplo de arquibancadas, de geral, do Maracanã e tal, muitas vezes o trabalhador, ele ia pra geral, ele ia pro estádio, porque era a única alegria dele. Então, e tem gente que busca o futebol também, busca a sua alegria, a sua felicidade no futebol. Então não dá pra você condenar o futebol e falar que o futebol morreu, sendo que aquela pessoa, mesmo com esse futebol, entre aspas, moderno, é a única coisa que ele tem. Então dá pra gente focar no que era antes e falar que o futebol pode ser a alegria ainda, pode ser, a gente pode amar o futebol ainda. O futebol nada mais é do que a democracia que funcionou, né? Talvez se a gente for ver imagens antigas da geral do Maracanã, aquele estádio com 150 mil pessoas dentro, é gente de todos os tipos. É claro que vai se destacar aquela figura mais caricata que está ali presente, não tem alguns dentes na boca, tá com uma roupa batida, mas está lá torcendo. E esse cara, ele aparece inclusive em alguns cortes, né, do filme Garrincha, Alegria do Povo, que aparece muito esse tipo de gente. A gente simples, a gente do povo, o cara que é o trabalhador que rala a semana inteira e que tem como diversão o futebol. Mas o futebol é democrático, ele acolhe todo mundo. Alguns esportes são absurdamente elitistas. O futebol ele era absurdamente elitista e só virou o que virou nos dias de hoje. Por causa do povo. Por causa do povo, porque o povo entrou no futebol, porque o povo deu jeito de entrar no futebol que era só da elite e conseguiu se envolver no futebol, mostrando que ele tinha o potencial de desenvolver aquele futebol. Aí houve os rachas, né, a mudança do amadorismo para o profissionalismo, aí é outra história já. Mas o povo ele fez o futebol ser o que ele é nos dias de hoje. Investir no futebol como uma paixão, principalmente como uma paixão, aquela emoção aflorando na flor da pele ali das pessoas. Esse negócio não existe em nada mais, em nenhum esporte, em nenhum tipo de coisa. O futebol ele é democrático porque ele é de todo mundo. Ele é do pobre, ele é do rico, ele é do classe média, ele é do cara da periferia, ele é do cara do centro. Ele tem que ser de todo mundo. Você vê o exemplo da torcida do Santa Cruz, da torcida do Remo, que não abandona o time jamais, mesmo na situação que presencia. O próprio Guarani também. Um salve pro Ezequias, né? Já que você falou de Santa Cruz. Sinônimo de Santa Cruz. Eu acho muito legal essas reflexões que vocês fazem.
tanto nos vídeos do YouTube de vocês, quanto na página, sobre como o futebol nos afeta, né? Porque no final é isso que conta, é isso que é o futebol, né? É esse envolvimento, essa importância que ele tem na vida de cada um. Mas como é que vocês sentem, como vocês experienciam discutir o futebol na internet, que virou um meio um pouco raivoso, um pouco muito polarizado e frio, né? Que contrasta um pouco com o futebol? A internet dá a oportunidade da gente emitir a nossa opinião e ela ser direcionada apenas àquelas pessoas que estão interessadas de fato. Então é um pouco complicado, às vezes, a gente definir o nosso público, né? Na verdade, o nosso público, ele vem, eu imagino que o do Sem Firulas, ele apareça também. A gente não sabe de onde eles vêm, mas eles vêm, eles aparecem e eles se transformam em amigos, que são pessoas que pensam como a gente, são pessoas que têm o objetivo que a gente tem, que é de propagar um futebol romântico, um futebol humano, futebol menos de negócio. Futebol gostoso, né? Um futebol que alegra as pessoas, de fato. Futebol é alegria. Foi até citado, né? Esse lance da raiva no futebol, que o futebol acabou, que o futebol é isso. Na verdade, o mainstream do futebol acabou. Eu acho curioso e até gozado, citando as suas palavras, Vidis, a internet ela se torna um pouco raivosa, e eu concordo. Só que o nosso diferencial, digamos assim, é que a gente consegue amar todos os times do Brasil e praticamente do mundo, assim. Times de tradição, times que têm história. E por isso que o nosso público ele gosta bastante e aparece assim com frequência, porque a gente fala bem de todos os times, Sim. do time dele, do time do rival dele. É um público seleto, né? É um público que é diferente do público brasileiro do futebol. O brasileiro, ele gosta mais do clube dele do que do futebol. Ele não se importa tanto com o futebol em si, com o esporte de futebol. Ele se prostitui para ver o time dele ganhando. Ele não tá nem aí se estão acabando com a essência do futebol, desde que o time dele ganhe. Se o time dele for campeão, tá tudo certo. Eu acho muito legal. E só concluindo, Vai lá. pra gente não. Pra gente, futebol é mais importante do que qualquer clube. Porque o clube ele fez o futebol ser o que ele é. Isso é claro, isso é óbvio. Eu não sou burro, nenhum de vocês também estão aqui voando à toa. Mas o futebol, ele é claro que ele só é o que é por causa dos clubes, do clubismo, da torcida. Porém, não existiria um clube se não houvesse futebol. Então o futebol é a mãe de tudo isso. E o futebol ele tem que ser respeitado e vangloriado, independente da cor da camisa. Independente do título de um ou de outro, é história. É história. A história ela faz o futebol acontecer. E muita gente construiu essa história. A gente não pode abandonar quem construiu essa história em algum momento. A gente tem que vangloriar todos aqueles que construíram, pode ser no começo do século, pode ser aí há 5, 6 anos atrás, que tem exemplos também. E viva o Goiás! eu acho muito legal como vocês exaltam as histórias e os aspectos especiais de cada time, mostrando como aquele acontecimento ou aquele clube tem uma coisa especial e única ali, mas vocês nunca caem no erro de falar, esse é o maior, é o melhor da história, é o mais... Você não precisa diminuir o outro para exaltar daquele que está falando, né? Perfeito. Não, é isso mesmo. Nenhum time engole o outro, cara. Cada time tem a sua história particular, cada time tem as suas particularidades nas suas torcidas. Tem seus momentos, Sim, né? Cada clube criou uma filosofia no decorrer dos anos. Cada clube tem histórias importantíssimas para contar e elas não são contadas. E a gente se preocupa em contar essas histórias. A gente quer falar sobre o Marítimo Sim. de Portugal, cara. Claro, a gente quer falar de, sei lá, cara, chuta qualquer time da segunda divisão da Romênia. Se ele tiver uma história interessante, a gente vai buscar e vai contar. Ou da Tunaluso. Tô na luz a terceira Maior força, campeão. né? Campeão brasileiro Sim. da Série B e da Série C do brasileiro. Exatamente, bicampeão brasileiro. E agora eu queria, antes da próxima pergunta, dar boa noite aqui. O trânsito de São Paulo permitiu a chegada do Lucas Parolin. Boa noite, Parolin. Se tiver uma pergunta aí para os meninos dos 5 minutos, dos mais 5 minutos, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. O trânsito de São Paulo tá complicado, viu, gente? Não sei se vocês já andaram por aí, mas tá complicado mesmo. Pessoal, tava aqui sentado silenciosamente ouvindo a conversa de vocês e tanto no próprio canal de vocês e no nosso mesmo, a gente fala muito do ódio ao futebol moderno, né, hoje. Ódio eterno ao futebol moderno. No último programa a gente estava falando, conversando aqui, como isso virou quase um slogan. Eu achei interessante que vocês usaram termos como mainstream e futebol não é business, né?
Queria perguntar para vocês, opinião mesmo, se vocês acham que ser contra o futebol moderno está na moda hoje em dia. Sem sombra de Concordo dúvidas, cara. plenamente. Eu acho que sua pergunta foi pertinente demais, porque tem muita gente que apoia essa filosofia sem ao menos saber o que está acontecendo. o contexto E ninguém do sabe negócio. o que está É acontecendo. apenas um bordão hoje. É a questão de ser diferente. As pessoas elas gostam de ser diferentes. Isso credenciou algumas pessoas a serem diferentes dentro do futebol. É muito fácil você chegar na arquibancada e você gritar com todo mundo, e você xingar todo mundo. Olha lá a chuteira colorida do filho da mãe que tá ali. Mas, meu... Pode falar. Não precisa se podar. Mas tudo bem, agora já foi. E vocês podem mostrar pros seus filhos de 12 anos esse Não, eu acho programa que tá tudo engraçado lindo. que as pessoas colocam chuteira colorida com elitização do público no mesmo balaio. Cara, esse não é o problema. É muito delicado, Esse não né? é o problema do futebol. É claro que é questão de opinião. Eu, se eu fosse jogador de futebol, eu usaria uma chuteira preta ou uma chuteira branca, até em homenagem ao El Índio do Quilmes, que eu acho fantástico aquilo, é uma história fantástica. Mas eu acho um extremismo muito grande. Me incomoda um pouco a chuteira preta, a falta da chuteira preta, na verdade. Mas eu tô na arquibancada, eu olho pro chão, tem muita gente com tênis super colorido. Então, de alguma maneira, é um reflexo da sociedade, do meio ali. Cara, Acho que é um pouco complicado, que eu também vejo na arquibancada muitas pessoas com o tênis preto e no campo eu não vejo ninguém com a chuteira preta. O lance... Mas ser radical também, não pode ter chuteira colorida. É muito vago, né? Você falar das cores da chuteira para criticar o futebol como é nos dias de hoje. É muito vago. Tem muita coisa pior acontecendo. Os bastidores do futebol... São as somas de várias chuteiras coloridas. É claro, basicamente isso. O lance da chuteira, né, é basicamente um exemplo, né? Ele não é nem o problema. É um exemplo a ser citado, mas tem gente que prega o ódio ao futebol moderno e porque é de uma geração, de 2000 pra cá, tem 15, 16 anos e gostou desse lado, por exemplo, do Juventus da Moca, que é um time alternativo hoje e propaga esse ódio ao futebol moderno, mas está assistindo Champions League, não acompanha e não valoriza os times do Brasil, da sua cidade, do seu bairro, e não sabe o contexto que é. Então ele vai lá, grita ódio ao futebol moderno e vai assistir a Premier League, assistir o Chelsea. Tem muita pessoa que prega ódio eterno no futebol moderno que nunca viu uma partida de várzea na vida. Nunca teve lá naquela bagunça que é uma partida de várzea, aquela bagunça sadia. Não sabe que o Bragantino é campeão de 90 do Paulista. Não sabe, nem vai saber, não sabe o que é Novo Horizontino. Bom, acho que por enquanto é só. Os meninos do mais 5 minutos. Fala o canal no YouTube. É youtube.com/. Faz o merchan aí. Sim. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos Exatamente. direto. O 5 é o 5. Por o extenso. número. Sim. Tá. Maravilha. Quem quiser aí fica a dica. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena conferir o trabalho dos meninos. E agora nós vamos para a parte mais gostosa do programa. Causos do Gracindo. 1977. A romântica música Fim de Tarde, de Cláudia Telles, era um sucesso tão grande pelo Brasil que acabou sendo gravada por outros famosos cantores da MPB. Enquanto isso, no fim de tarde do dia 18 de setembro daquele ano, o maior jogador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o genial Ademir da Guia, apelidado de O Divino, também recordista em número de partidas disputadas pelo clube, um total de 903, com a marca de 154 gols, disputava seu último clássico contra o Sport Clube Corinthians Paulista. Em comum acordo para aproveitar a ocasião, ambas as diretorias e a Federação Paulista de Futebol decidiram prestar uma singela homenagem ao craque. E numa prévia alusão ao futuro site e página no Facebook Mais 5 Minutos, aqui dos meus amigos Lucas e Danilo, resolveram que o jogo seria paralisado aos 40 minutos do primeiro tempo. Rolaria toda a festividade para o Ademir e depois os times jogariam mais 5 minutos, que faltassem para completar o tempo regulamentar, com a entrada, então, do jogador reserva Picolé no lugar do Ademir da Guia. Assim foi feito. Aos exatos 40 minutos da etapa inicial, naquele final de tarde, no estádio do Morumbi, o juiz Oscar Scôfaro interrompeu a partida. Então, placas de bronze, pequenos discursos por parte da diretoria e torcidas organizadas do Palmeiras
foram feitas e prestadas ao grande jogador. Depois disso, foi iniciada uma semivolta olímpica, com Ademir correndo e sendo ovacionado por sua torcida. Contudo, e exatamente onde queremos chegar para encerrar o caos de hoje, Ademir, fora do protocolo, quis completar toda a volta no gramado, agora diante da torcida corintiana, justamente a maior rival de seu time. Fui testemunha ocular deste incrível episódio e também quebrando o protocolo e comandados pelos tambores e bumbos da Gaviões da Fiel, incrivelmente os rivais torcedores corintianos não xingaram e nem vaiaram. Pelo contrário, se levantaram, aplaudiram Ademir e gritaram seu nome em saudação e respeito. Da Guia! Da Guia! Da Guia! Um dos raríssimos e mais emocionantes momentos de carinho e paixão ao futebol que só o próprio futebol sabe e pode proporcionar. Boa noite aos esmeraldinos Luiz Carlos Colela, Sérgio Fumo, Rogério Fumo, Rodrigo Piesco, Gustavo Lorré, Lucas Otsuka, Gustavo Carrer, Rodrigo Lima, Felipe Nigri, Renan Barbosa Mendes e Renato Sansão. Post Chuteira Preta. Vamos comemorar aqui hoje mais uma semana sem o Post Escanteio Curto. É muito bom, segunda semana seguida. Esperamos caminhar assim até para todo o sempre. Amém. O Post Chuteira Preta dessa semana é do Mauro César Pereira, espn.com.br, com o título Torcidas Organizadas Perdem Espaço no Rio de Janeiro, do dia 30 de setembro. E eu queria chamar aqui o Guilherme Dorff, para falar pra gente por que esse foi escolhido, Gui, o Chuteira Preta dessa semana. Na verdade, eu vou mais introduzir o assunto e passar para os companheiros da mesa. Esse texto, ele trata sobre o surgimento das novas torcidas do Rio de Janeiro, que são inspiradas nas barras portenhas. As barras, elas têm uma característica um pouco diferente das torcidas que a gente está organizado, das torcidas organizadas que a gente conhece, que elas ficam cantando sem parar um minuto e elas costumam apoiar mais o time do que a facção, que é uma situação diferente das torcidas organizadas que a gente tem hoje em dia, que muitas vezes acabam gritando mais o nome da torcida do que do próprio time. Essas torcidas são a Bravo 52, do Fluminense, a Guerreiros do Almirante, do Vasco, Loucos pelo Botafogo, do Botafogo, e a Nação 12, do Flamengo. E todas elas surgiram em virtude do banimento das torcidas organizadas, de todas as torcidas organizadas desses 4 times que eu citei do Rio de Janeiro. Então eu queria passar para vocês, assim, como vocês veem o surgimento dessas barras, que é algo que a gente já tem aqui no Rio Grande do Sul faz um tempo, e que agora estão se alastrando para o Rio de Janeiro e podem ir para o resto do Brasil. Você é o primeiro a comentar sobre isso? Cara, eu sou sempre extremamente a favor a quem quer fazer festa no estádio, e acho que os meus amigos aqui do Mais 5 Minutos vão concordar veemente. Se o cara tá lá pra cantar, pra apoiar o time dele, no final das contas sair sem voz do estádio, eu sou totalmente a favor. Eu absolutamente não vejo nada contra a entrada dessas íntias, desde que elas fiquem sempre cantando e fazendo a festa, porque eu sempre vou no estádio. Às vezes eu vou no estádio, não vou nem revelar qual é o meu time, mas às vezes eu vou no estádio porque eu falo assim, eu tô afim de ficar no meio lá da torcida cantando junto. Em Itaquera, né, Parolim? Não sei. Olha que filha da puta, gente. Mas eu acho interessante que o Mauro César já abre o texto citando 2 outros textos dele do ano passado, do ano retrasado, em que ele não cai naquela polarização de falar torcida organizada é o câncer do futebol, eles são violentos, é tudo bandido, e nem de exaltar e ignorar os problemas que as torcidas organizadas têm. Ele mostra como as torcidas organizadas têm comportamentos que são de difícil aceitação pela sociedade, mas ao mesmo tempo elas são a única alternativa, ou eram a única alternativa para quem quer fazer festa no estádio, para quem quer torcer, talvez até torcer de pé. E bom, nesse texto ele mostra como as torcidas organizadas estão perdendo um pouco de espaço para as barras e como isso é bom, né? As pessoas terem mais opções e mais diferentes opções. Eu concordo com o Parolim e também com o Vidiz e com o Mauro César,
tem que expor os problemas das organizadas, mas... E tem muitos, porém, você vê essa transição no estádio hoje, que é do estádio da nova arena para as torcidas gourmetizadas, e você vê a real diferença como é o negócio. Sem as torcidas organizadas, o negócio fica muito chato, fica uma besteira, um teatro, e eu concordo que tem que sempre ter festa, seja o pessoal da torcida organizada ou essas novas torcidas que estão surgindo, sempre tem que apoiar o time e manter a festa, porque senão vai virar um negócio chato e teatral, cara. Tá ficando chato torcer, né? Essa que é a verdade. Tá ficando bastante chato torcer. Tá elitista o negócio. Tá muito complicado. Eu sou pesquiseiro, né? Eu gosto de ver tudo pela ótica da pesquisa. E eu sempre gosto de abordar a única pesquisa que já foi feita com torcidas organizadas, que é da Heloísa Hels. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos de Pesquisa e Futebol da Unicamp. Essa pesquisa foi feita com 813 integrantes das 3 maiores torcidas de São Paulo, e ela traz alguns dados interessantes e até curiosos, assim, que desvendam alguns mitos que a gente tinha. Ela compara esses integrantes de torcidas organizadas com a média Brasil, né? Então, a média de uma pessoa normal que não é de torcida. E ela vê que, na verdade, o grau de instrução dos torcedores organizados acaba sendo maior do que a média do Brasil. Geralmente eles moram com os pais, então são pessoas que têm família razoavelmente estruturada, e eles têm um índice de empregabilidade maior do que a média Brasil. Então, é engraçado como é uma coisa que a gente não vê. E aí ela responde, mas e tudo que a gente ouve, né, de tráfico de drogas, de confusão? E aí eu chamo outro estudo que aponta que, na verdade, é um estudo do Maurício Murad, de 2009, existe em torno de 5 a 7% dos integrantes dessas torcidas que são o que a gente chama de vândalo, né? Que a imprensa chama de vândalo. Que são as pessoas infiltradas que acabam ali fazendo coisas que a gente não gosta de ver. Onde eu quero chegar? Existem muitas pessoas que estão ali realmente para fazer festa. E a gente sabe que as torcidas organizadas, elas têm um lado legal, mas elas acabam impedindo que outras manifestações espontâneas apareçam, tem muita briga de torcida, acabam impedindo que outras torcidas surjam. E eu acho interessante que essas barras, elas podem conseguir pegar justamente esse público que tá ali para não tá ali para traficar droga, não tá ali para brigar, tá ali só para torcer. Era um ponto que eu queria trazer aqui também. É um ponto que o Mauro César fala no texto dele, né? Que muita gente tá indo lá para torcer pelo time e não pela torcida, e não encontra espaço hoje em dia, e tem encontrado espaço nas bases. Inclusive, eu estava ouvindo o Conexão Sudaca aqui da Central 3, indico a todos os nossos ouvintes, assim que acabar o nosso podcast, clicar lá e ouvir a entrevista com um torcedor símbolo do São Lourenço, e em determinado momento perguntam para ele que ele vai em todos os jogos, ele virou um pouco símbolo do time, da torcida. Perguntam para ele, a diretoria do São Lourenço já te ajudou de algum jeito, eles facilitam as coisas para você? Ele falou, não, e se tivesse essa possibilidade eu também não aceitaria, porque eu estou indo lá para o time, eu estou indo lá, não quero que ninguém pense que eu estou indo lá para ter uma vantagem individual, eu estou indo lá para ajudar todo mundo. Então, mostra bem a diferença de mentalidade nas diferentes culturas, né? E uma coisa que no Brasil hoje é difícil de você ver. Aqui no Brasil, quando um diretor, um presidente rompe com uma torcida organizada, acaba o mundo, né? Na verdade, fica uma situação política meio insustentável. A gente ainda tem muito aquele lance da torcida esperar o favorecimento da diretoria, que, como você falou, é completamente contrário à ideia argentina. E para fechar aqui a discussão, queria pôr uma questão que não é abordada no texto, mas que acho que tem a ver com tudo que a gente está falando. Além das barras, as torcidas organizadas também estão perdendo espaço para torcidas oficiais, orquestradas pelas diretorias dos clubes. Isso eu acho muito mais preocupante do que o crescimento das barras, né? Porque é uma coisa que afronta um pouco a ideia que a gente tem de torcida, né? Não ser um negócio que surge espontaneamente e de todo mundo junto. É meio Major League Soccer. Totalmente Major League Soccer, não é meio. O que o pessoal aí do Mais 5 Minutos acha dessas torcidas organizadas pela diretoria, digamos assim? Tá explicado. É exatamente isso, cara. É complicado. É muito difícil a gente definir dentro de uma torcida organizada ou dentro de uma torcida
na arquibancada simplesmente quem tá lá para torcer, quem tá lá porque gosta de futebol, quem tá lá porque tá por outros interesses. Tem muita gente que tá lá por outros interesses, só que a maioria gosta lá por futebol. A questão é a seguinte, o negócio que eu sempre falo também, o cara barulhento ele sempre vai fazer mais barulho do que milhões de silenciosos. Um só que provoca desgraça, ele faz mais barulho do que 50 que estão lá tranquilamente. O caso principal é que é muito difícil a gente poder criticar ou não uma torcida organizada. Nós não somos, né? É muito difícil a gente dizer o que é que de fato acontece lá dentro. Eu sei que é o seguinte, foi citado os Barra Bravas aqui. Eu acho que esse é o jeito de torcer. Eu não é querendo fazer apologia a uma coisa ou outra, mas o jeito de torcer é esse, é você ir simples pro estádio com um grupo de amigos e cantar pelo seu time, perdendo ou ganhando, e indo embora na paz, na tranquilidade, gostando do futebol, sem outros interesses. Infelizmente, muitas torcidas organizadas hoje tratam o futebol como um negócio, são tão descaradas quanto as pessoas que provocam essa monetização do futebol nos dias de hoje. E essa atitude dessas diretorias é o reflexo do que é o futebol hoje, né? Chato e padronizado, sem alma total, cara. Então, as diretorias fazendo isso, ela tá refletindo o que é o futebol, sem graça, sem alma, sem emoção e um produto. Você precisa pagar para que torçam para você. Sim. Agora, enfim, vamos para o De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro de hoje, ele vem lá do dia 14 de outubro de 1978, do Jornal do Brasil. É uma matéria com o título Guarani Campeão, a vitória do futebol. E eu queria aqui chamar hoje os Lucas, no caso, o Parolin e o Lucas do Mais 5 Minutos para falar pra gente aí sobre esse De Volta para o Futuro. Muito obrigado, Cap. Cara, eu achei essa matéria sensacional. Ela comemora não comemora, mas comemora sim, vai. Comemora o título brasileiro do Guarani daquele ano. Camisa que o Lucas hoje ostenta com tanto orgulho. E eu queria destacar especialmente uma passagem aqui. Eu vou ler a verbatim porque é sensacional. Sem contar com grandes craques, a não ser que se fale do passado de Zé Carlos ou no futuro de Zenon, o time do Guarani é quase um reflexo do futebol brasileiro atual, onde faltam estrelas de brilho de um Pelé, um Tostão, um Gerson, um Rivelino, a já saudosa geração do Tri. Mas sobram esperanças que, se bem trabalhadas, se não esmagadas pelo impiedoso calendário da CBD, se não crucificados pelas teorizações inspiradas em modelos europeus, poderão em breve transformar-se numa realidade salvadora para um futebol em crise. Ou seja, desde 1978, o futebol brasileiro já está em crise, o calendário brasileiro já é uma merda e nós estamos sem craques desde essa época. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, se a geração de 80, por exemplo, foi tão ruim assim quanto eles estão falando. Ali era o começo do que estava por vir, né? Ali estava na transição futebol 80, logicamente o futebol dos anos 80 ele começou essa parte do comércio, patrocínio na camisa, estampas fora do estádio. Então eu concordo em parte, sim, porque ali começou o futebol a tomar o rumo do futebol comércio. Quanto a essa matéria e ao título do Guarani, foi algo sensacional que entrou para a história, cara. Eu não acompanhei porque não era nascido, mas vendo o vídeo no YouTube ou ouvindo em rádios essa história do Guarani, ela emociona e arrepia mesmo. O Osmar Santos narrando aquele final de campeonato fantástico do Guarani é uma coisa que mexe muito comigo, mesmo não sendo torcedor do Guarani. Eu queria mandar um abraço pro Djalminha, Djalminha ou Amoroso? Pro DJ Alminha? Djalminha e Luizão, Amoroso e Luizão que deram o comentário ali no nosso Instagram. Ah, sim. Motivo de grandíssimo orgulho, uma surpresa pra gente. E como o Lucas comentou aqui o lance do final do jogo,
a gente tem aqui esse trechinho aqui para ouvir no final do podcast de hoje. 44 vai passar daqui a pouquinho, toque do 5, Vieira vai embora o Guarani, fugindo pela ponta, carregou o capitão, na boca do gol, tentou passagem, ciscou, tocou pro gol, 14 é o Mar, o bom goleiro improvisado do time do Palmeiras, recolhe pelo setor esquerdo, ele volta para Jorge Mendonça, chega mais, garotinho. Carlos Alberto, não dá mais para segurar a emoção, não? A emoção é muito grande, é uma alegria incontida de a gente estar assistindo uma final de campeonato brasileiro aqui. O que você está pensando nesse momento? No meu pai, que morreu antes do jogo contra o Botafogo de Ribeiro. Na minha mãe, que está doente em casa, não pode assistir esse jogo. Carlos Alberto Silva, o técnico campeão do Brasil. Vai terminar o jogo. Uma nova proposta imposta. É uma resposta ao cansativo massacre feito à liberdade individual do jogador do Brasil. Uma resposta ao sufoco, à prisão que sofreu o jogador brasileiro. Uma resposta à falta de liberdade, de expressão, à falta de protestar que exigia o jogador do Brasil. A falta de liberdade no drible, de liberdade no toque, de liberdade no jeito à brasileira. O jogador brasileiro, como o povo, precisa da liberdade para jogar, para se expressar, para se comunicar. O Guarani dá demonstração da necessidade dessa liberdade. Olha a nova proposta imposta. Uma resposta ao cansativo massacre feito à liberdade do povo e do próprio jogador brasileiro. Guarani, pertinho da conquista do título máximo do campeão do Brasil. Guarani com 45, etapa final, vai terminar o jogo. Na cabine da Globo, prefeito de Campinas, o representante do seu povo, seu Chico Amaral, a comemoração do título. Valeu, título. O Guarani de 23 jogadores, 12 são do Juvenil Guarani. Gente criada aqui, formada aqui, para conquistar esse título para Campinas e para nós. Gente humilde de Campinas, olha o Brasil inteiro aprendendo humildemente no batuque do Guarani. Falta para o Verdão, jogou para fora do gol, por sobre as balizas pela linha de fundo. O reto José Roberto Reis olhando para o seu relógio. Vai terminar o jogo em Campinas, 1-0 para o Guarani, campeão legítimo dessa grande Copa do Brasil. Libertado o grito de agonia do povo, explosão de alegria em Campinas, a torcida do povo. Vai terminar o jogo, Guarani 1-0, Careca é o nome dele, Guarani o grande campeão de 1978. Emoção maior do seu povo. O Brasil inteiro aprende humildemente o batuque do Guarani. Festa do povo no final dessa conquista sensacional. Povo outra vez e vem com a vida, esquecendo a falta de salário e dinheiro, vivendo um momento de emoção que o futebol proporciona. Guarani 1-0 na cabeça do Verdão e final dessa grande conquista com 14 partidas invictas seguidas sem nem sequer empatar. Guarani, o grande representante da nova mentalidade do futebol brasileiro. Salve o Guarani, salve o Bugre, o grande campeão, índio bravo, velho guerreiro, tu és puro brasileiro, orgulho desta nação, de verde Campinas, surfista, imponente varonil, para no campo da luta sagrar-se campeão do meu Brasil, da terra das andorinhas de Carlos Gomes e tantas glórias mil. Bugre maravilhoso, tens o brinco de ouro e a torcida mais gentil. Falta pela direita, favorável ao time do Guarani no final dessa festa empolgante que vive o brinco de ouro. 1-0 para o Guarani. Vai terminar o jogo. 2 além do tempo regulamentar. Final de jogo. O Guarani é o novo campeão do Brasil. A nova ordem, a nova mentalidade. No brinco de ouro, a torcida mais gentil. Guarani. Festa mostrando para o Brasil verdadeiro futebol brasileiro. Reconciliação do talento, da individualidade, da potência, da personalidade do futebol do Brasil. E depois do gol do título aí, da festa do Guarani, eu queria agradecer a participação dos colegas de mesa, Lucas, Danilo, Gracindo e a mim, Central 3. Obrigado a todos. Pessoal, tenham uma boa noite e até semana que vem.